Será se nós temos dado a Deus a primeira parte ou as sobras? Ou nem temos dado nada a Deus? A palavra primícia se refere à primeira parte de algo. E existe na palavra de Deus uma lei espiritual que nós podemos chamar de a lei das primícias. Nós vemos na Bíblia Sagrada Deus exigindo do seu povo as primícias. Primícias dos frutos da terra, primícias das massas, primícias do rebanho, dos animais e até mesmo o filho primogênito como primícias. Veja comigo, por exemplo, Êxodo capítulo 23, versículo 19. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias, a primeira parte, dos primeiros produtos de tua terra. E a festa de Pentecostes também era conhecida como a festa das primícias, exatamente porque o versículo de número 15 de Levítico 23 também diz: contareis 7 semanas completas, contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2 décimos de flor de farinha, cozidos com fermento para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. E como eu disse, Deus também exigiu para que o povo consagrasse como primícias os primogênitos. Êxodo capítulo 13, versículo 1 em diante diz assim: o Senhor disse a Moisés: tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto o homem como o animal. Ele será meu. Ao Deus exigir que nós ofereçamos a Ele as primícias, a primeira parte, nós não podemos pensar, é claro, que Deus é necessitado, é carente de algo. Ele é completo em si mesmo, Ele é perfeito, mas na verdade isso tem a ver com a necessidade de nós o colocarmos em primeiro lugar nas nossas vidas. Ao oferecermos a Deus as primícias do que somos, do que fazemos, do que temos, nós estamos o honrando, nós estamos reconhecendo que Ele é dono de tudo, nós estamos expressando gratidão a Ele, estamos reconhecendo que tudo vem dEle, passa por Ele e deve voltar para Ele. E nós encontramos exemplos de pessoas que agradaram a Deus por oferecerem as primícias. Lá em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 4, nós temos o exemplo belíssimo de Abel. Vai dizer a palavra de Deus que Abel ofereceu dos primogênitos, os primeiros, as primícias do seu rebanho e das gorduras dele, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Gênesis capítulo de número 22, nós temos aquele que é chamado de o amigo de Deus nas Sagradas Escrituras, o pai da fé, Abraão, pronto para oferecer como primícias a Deus o seu filho primogênito, Isaque. A primeira parte, o primeiro sempre para Deus. Sim, Deus exige as primícias, a primeira parte. Quando Deus deu as orientações para que fosse tomada a grande cidade de Jericó, Deus exigiu que eles não tocassem, que eles não tomassem para si nada daquela cidade. Jericó seria a primeira cidade a ser conquistada pelo povo em Canaã. E Deus estava deixando claro que os despojos daquela cidade tomada, conquistada, não seriam para o povo, mas sim dele, sim de Deus. Por que isso? Nós vemos que a primeira cidade a ser conquistada, Deus estava exigindo para ele como primícias, as primícias das conquistas daquele povo. E quando nós não obedecemos essa lei espiritual, quando nós não entregamos a Deus as primícias, nós estamos tomando para nós estamos tocando naquilo que é reservado a Deus. Pois aqui mesmo no livro de Josué, nós lemos que um homem chamado Acã desobedeceu esta ordem divina e tomou para si alguns despojos, prata, ouro, e ele recebeu juízo. E junto com ele, a sua família e todo Israel também pagou um alto preço por isso. Deus quer as primícias e não as sobras, não o resto. Eu citei agora há pouco que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas nesse mesmo trecho de Gênesis capítulo de número 4, fala que passado algum tempo ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Mas Deus não olhou com agrado para Caim e sua oferta, porque aqui não diz claramente que ele ofereceu as primícias dos frutos, mas na verdade diz que depois de passado algum tempo, isso revela que ele não estava colocando Deus como prioridade, não estava colocando Deus como aquele que deveria vir em primeiro lugar. Lá em Lucas capítulo 21, a partir do verso 1, vai dizer que levantando os olhos, Jesus viu os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo.
viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos os outros, aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo que lhe restava para o sustento. Ela não estava oferecendo para Deus as sobras, ela estava oferecendo para Deus mais que a primeira parte, ela estava oferecendo tudo para Deus. No livro de Ageu nós encontramos o registro de uma triste realidade. O povo não estava colocando Deus como prioridade de suas vidas e por isso eles estavam vivendo debaixo de uma maldição. Eles estavam vivendo em atraso. E ao oferecermos as primícias ao Senhor, além de estarmos o honrando, dando a Ele aquilo que lhe é devido, nós, ao invés de maldição, estaremos atraindo sobre nossas vidas as bênçãos do Senhor. Porque há uma consequência maravilhosa, há uma recompensa ao nós oferecermos ao Senhor a primeira parte. Romanos capítulo 11, versículo 16 diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Então, quando nós consagramos a primeira parte a Deus, todo o resto também é consagrado. Quando nós santificamos esta primeira parte, o resto é santificado. Quando nós recebemos a bênção sobre essa primeira parte, o resto também recebe. Quando nós damos a Deus a primeira parte do nosso tempo, com certeza o restante do nosso tempo, o restante do nosso dia será abençoado. Quando nós oferecemos a Deus a primeira parte das nossas finanças, com certeza todo o resto também é abençoado, é santificado. Provérbios capítulo 3, versículos 9 ao 10 diz assim: honra ao Senhor com teus haveres e com as primícias, com a primeira parte de todas as tuas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo, serão abundantes em trigo, e teus lagares transbordarão de vinho. Olha que lindo, gente. Então, gente, que nós possamos entregar ao Senhor as primícias, sabe? É como o exemplo de, numa festa de aniversário, o aniversariante pegar aquela primeira parte do bolo e dar a alguém especial. Aquilo revela honra àquela pessoa. Isso revela que aquela pessoa é importante, que nós demos o primeiro pedaço do bolo para Deus, que nós demos ao Senhor a primeira e melhor parte. Os melhores dias da nossa vida, o primeiro dia da semana, o primeiro momento do dia, a primeira parte do nosso tempo, a primeira parte dos nossos bens, e que em tudo nós possamos entender esse princípio. Ofereçamos a Deus a primeira parte, o honrando, e ao mesmo tempo assim nós estaremos atraindo a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.